gente! Mais uma quinta e mais uma quinta pedagógica. Vamos conversar um pouquinho sobre ensino híbrido? Vamos por partes. Bora lá. Mas antes, se você quer estudar um pouquinho mais sobre metodologia de ensino, teorias de aprendizagem, didática, planejamento escolar, gestão e etc., vou deixar os meus 2 cursos aqui na descrição. No último curso, Teorias e Práticas Pedagógicas, a gente vai ter um módulo inteiro sobre ensino híbrido, remoto, metodologias mais atuais, blended learning, etc, etc. Então é isso, não deixa de conferir. Mas pronto, vamos aqui por partes, vamos com calma. Bruno, o que seria o ensino híbrido? O ensino híbrido nada mais é do que uma modalidade que permeia aí as nossas aulas da forma online e da forma presencial. Agora, meio que nesse relaxamento da quarentena, que os alunos puderam ir para a escola, parte das aulas são online, parte das aulas são presenciais, e aí que a gente vê o ensino híbrido, mas não é uma prática tão recorrente assim quanto a gente imagina, não é algo assim de 2021, é algo mais antigo do que a gente imagina. Mas, gente, vamos aí repensar a nossa sala de aula no ensino híbrido. Eu sei que tudo que é novidade na educação gera um certo desconforto, né? Porque a gente realmente não está acostumado com aquilo. Mas vou passar aqui para vocês algumas dicas e eu espero sinceramente que ajude aí o seu dia a dia. E a pergunta que não quer calar no meu Instagram é: Bruna, o ensino híbrido vai se concretizar mesmo no pós-pandemia? Então, gente, eu tenho visto aí que sim. Não sei como vai funcionar essa dinâmica, porque nós não temos uma população que realmente tem ali acesso à internet, e computadores e tudo mais. Então, assim, saindo da bolha, né, não sei como será isso, porque nem todo mundo tem acesso aos recursos que a gente está tendo aqui, por exemplo. Então, há muito que se trabalhar. Porém, acreditamos que sim, porque o ensino híbrido, ele realmente une os 2 mundos, né? Então, o aluno desenvolve certas capacidades em sala de aula e certas capacidades está certo? Não sei se essa palavra está certa, não me interprete mal. Mas ele desenvolve certas coisas, retificando, certas coisas em cada uma das modalidades. Então, a junção das duas pode ser perfeita, mas é aí que entra o trabalho pedagógico. Então, vou dar aqui para vocês algumas dicas de coisas que eu vi que funciona, de coisas que eu vi que não funciona no ensino híbrido. A primeira delas, na verdade, não é sobre ensino híbrido apenas, porque eu acredito nisso para todos os modelos de educação. Nós precisamos contextualizar os nossos alunos. Então, deixar à mercê ali do conhecimento deles como que funciona o nosso planejamento para determinada disciplina ou para determinado conteúdo. A gente já vai falar sobre disciplina e conteúdo também. Mas enfim, toma muito cuidado com a relação entre o online e o presencial. Tenho visto muitas dificuldades aí dos professores de relacionar as duas modalidades, de começar uma atividade, por exemplo, no presencial e desenvolvê-la no online, ou de vice-versa, ou da separação mesmo desse conteúdo. A gente já vai falar, já vou dar um exemplo aqui de uma sala de aula híbrida e tudo mais, acredito que não seja nenhuma surpresa para vocês, mas esse cuidado no seu planejamento tem que existir, inclusive no seu plano de ensino, tá? Então, sim, professor, refaça o seu plano de ensino, refaça o seu planejamento visando o ensino híbrido, né? Não tem como você usar um planejamento do ensino presencial em algo que não existe mais, não é mais só 100% presencial. Então, novos planejamentos têm que ser feitos, precisam ser feitos. As duas modalidades, o presencial e o online, precisam se relacionar. E assim, eu entendo o desespero, porque tudo que é novo na educação e na vida gera esse desespero, esse incômodo, essa surpresa. E eu também não tenho visto muita gente ajudando os professores a correlacionar as coisas. Então, assim, falta suporte pedagógico, falta suporte da coordenação, falta muita coisa aí, gente. Mas, como sempre, o professor se virando nos 30, e vamos aqui que eu vou passar algumas dicas que eu espero realmente que possa fazer sentido aí pra você. Comenta depois pra mim se te ajudou minimamente que seja, porque esse é o meu intuito. E assim, se você já deu um Google no que é ensino híbrido, você provavelmente sabe que uma das estratégias do ensino é a sala de aula por rotações. Se você não sabe o que é isso, eu vou explicar brevemente. A sala de aula por rotações, ela vai funcionar da seguinte maneira. Você, professor, vai separar ali o seu conteúdo, posso dizer assim? Enfim, você vai separar ali a
matéria que você vai passar para os alunos e você vai separar meio que em blocos, né? Em sequências didáticas, digamos assim. E o seu aluno vai passando por cada uma das atividades, mas todos acabam passando por todas as atividades. A diferença é que você trabalha em grupos. A premissa básica do ensino híbrido é o trabalho em grupo, né? E os 3 pilares também, que seria engajar as aulas, aprimorar as aulas e uma melhora, né? Uma condição de melhoria quantitativa a longo prazo. Então, essa divisão aí da sua sala de aula, ela vai depender da faixa etária dos seus alunos, da sua disciplina ali, do seu conteúdo. E uma coisa que eu vejo que pode funcionar muito bem nesse modelo de ensino híbrido por rotação, né, que é fazer com que os seus alunos desenvolvam determinadas habilidades em cada uma das atividades que você separa. Então, por exemplo, eu sou professora de literatura, vou separá-los em grupo e vou fazer, sei lá, com que na primeira estação, na rotação, né, eles leiam uma história. Na outra, eles desenvolvam, sei lá, a continuação da história. Na outra, eles apresentem a história desenvolvida. Na outra, eles debatam sobre... Então, assim, a gente divide... O exemplo que eu dei agora foi meio chulo, mas enfim. A gente divide ali e cada um dos grupos passa por essas determinadas estações. É claro que não é da forma que eu tô dizendo, é que eu queria simplificar aqui uma coisa bem básica. Então, o que eu acho legal seria também trabalhar meio que essa quebra de fronteiras dentro da sala de aula com relação às disciplinas escolares. Então, talvez nesse ensino híbrido por estações, no ensino híbrido como um geral, seria legal se a gente pudesse relacionar conteúdos. Então, por exemplo, eu sou professora de literatura, relacionar ali a minha disciplina com química. Química tá em tudo, não tem como negar. Então, relacionar a sua disciplina com a de outro professor, relacionar a sua disciplina com outras habilidades. Talvez trabalhar as inteligências múltiplas. Agora que a gente trabalha literalmente com alunos em grupos, por exemplo. Então, assim, desenvolver mesmo ali uma sequência de... Como é que eu posso dizer? De lógica para a sua aula que fuja mesmo desse modelo bancário tradicional, alunos sentados enfileirados, ou agora cada um no seu computador e ninguém conversa com ninguém. Então, assim, acho que o legal do ensino híbrido, aí tô querendo trazer um conforto mesmo, é que a gente pode, ou a gente tem agora uma chance de, inovar tudo que tá acontecendo, sabe? Mas é lógico, gente, que é muito cansativo e não é tão simples assim, não é só dividir tarefas, não é da maneira que eu expliquei, mas a gente precisa realmente pensar em modalidades que fechem ciclos ali para os alunos e que se correlacionem. Então, por exemplo, Bruna, como que você faria uma aula nessa modalidade? Gente, eu ia falar simples, mas não é simples, né? Mas, gente, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nas aulas é com debate, com conversa, diálogo. Eu sou a professora dos diálogos e eu pouco uso o ensino expositivo, né? Porque já é algo que eu faço muito na internet, inclusive, mas pouco uso isso. Então, por exemplo, uma aula que eu traria para minha turma aqui sei lá, eu passaria um conteúdo ali, conversando, bate-papo, e eu pediria, sei lá, um desenvolvimento daquilo no online para uma apresentação no presencial ou vice-versa, ou eu pediria um desenvolvimento ali na sala de aula, tudo mais, mão na massa e uma apresentação online. Eu pediria talvez essa troca, traria talvez a sala de aula invertida. É que é muito difícil eu virar aqui para vocês na internet e falar: façam isso. Eu queria que fosse tão simples, mas eu não conheço a sua sala de aula. Eu não conheço o seu trabalho, a sua disciplina, aquilo que você faz. Então aqui esse vídeo é com o intuito de tentar abrir, né, expandir ali os nossos horizontes. E uma coisa que eu queria pedir para vocês antes do vídeo acabar, por favor, não só no ensino híbrido, em qualquer modalidade de ensino, ensine o seu aluno
a estudar a sua disciplina. Eu vejo muita gente falando, Bruna, a quantidade de plágios que eu recebo agora no ensino híbrido é absurda. Ensina o seu aluno a pesquisar, ensina o seu aluno a redigir, ensina o seu aluno a escrever, ensina o seu aluno a fugir do convencional, expande a mente dele, abra portas, sabe? A gente precisa parar com a sala de aula convencional e parar com a ideia de que no online vai ser igual no presencial. Ah, eu vou fazer tal coisa como se fosse no presencial. Não existe o como se fosse numa nova modalidade. Então, proponha desafios, proponha coisas que façam com que o seu aluno saia do cotidiano e que ele tenha interesse. Nós somos seres movidos por interesse. Então, mova-os, né? A sua disciplina tem como minimamente relacionar alguma coisa do universo deles? Do universo que aquela turma está inserido, no universo, sei lá, da sociedade, mas da cultura que eles estão inseridos, do que eles fazem, do que eles gostam. Por exemplo, tem muitos alunos que agora gostam de acotar, esses livros assim mais de fantasia. Tô na vibe, tô na pista para negócio. Se dá para trabalhar alguma coisa nisso, vamos trabalhar, vamos trazer eles pra gente. Então é nesse sentido. Tanto no online, quanto no presencial, quanto no ensino híbrido, por favor, traga os seus alunos para sua sala de aula. Enfim, eu não sei se foi muito esclarecedor aqui, mas o ensino híbrido, ele vai exigir sim que você trabalhe em grupo, porque é muito difícil esse trabalho individual, essa autonomia. Ainda mais quando é algo do dia para noite, né? Que foi agora, por exemplo, no caso da quarentena e agora desse processo de quase um pós-quarentena que tá durando 84 anos. Mas assim, não exija coisas infundáveis nas duas modalidades. Você precisa relacionar esses universos. Então, um começa aqui, o outro termina ali, um desenvolve aqui, o outro recomeça aqui, um puxa o outro, um relembra, o outro continua. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? É importante. Gente, uma coisa que eu até falei no curso Teorias e Práticas Pedagógicas. Não sei nem se eu deveria estar falando aqui, mas enfim, claro que sim. A gente tem mais a que se ajudar mesmo. Por exemplo, eu trabalhava, vamos supor, no ensino presencial eu tô passando tal conteúdo de literatura portuguesa. Aí no online, na hora que a gente estiver, sei lá, numa aula, coisas do tipo, eu mostro ali pelos lugares da literatura portuguesa onde a gente conversou e o que a gente falou, né? Nos marcos, por exemplo, no Google Maps. A gente vai nas ruas ali, por exemplo, que o Fernando Pessoa cita. Então, assim, são coisas que, talvez não vá dar em nada, talvez, mas a nossa sala de aula é um campo de experiência. E eu percebo que os meus alunos ficam muito mais engajados quando eles veem as coisas, quando eles descobrem as coisas, quando eles veem que os autores também eram pessoas. É por isso que eu trago fofoca na sala de aula, trago coisas engraçadas, tento relacionar o mundo deles com o mundo da literatura, que nada mais é do que o retrato social de quem somos, da nossa história, do que fomos e do que vamos ser também. A literatura é muito plural. Então, enfim, gente, eu não quero ficar tomando aqui muito o tempo de vocês, mas acho que esse vídeo, na verdade, é mais pra gente respirar fundo, recomeçar e pensar em aulas que façam mais sentido para os alunos. Eu sei que isso é repetitivo, mas é a chave para uma educação melhor. Enfim, gente, muito obrigada pela sua atenção. Esse foi o vídeo. Comenta aqui o que tem funcionado no ensino híbrido para você e o que não tem funcionado definitivamente. E fica aqui o meu apelo para o corpo discente, né, como um todo, também para os alunos, para todo mundo, o corpo docente, discente, que ajudem os professores nesse momento, que se ajudem. Então, assim, precisamos de mais recursos, né? E precisamos de ajuda, porque acho que juntos somos melhores. Então, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Até quinta que vem!